grandes mestres até você. Francisco de Goya. Francisco de Goya foi um dos maiores mestres da pintura espanhola. Foi o pintor da corte e também o pintor dos horrores da guerra, das assombrações do mundo e da vida interior dos homens. Foi na surdez que Goya perdeu sua vivacidade, seu dinamismo, sua autoconfiança, mas encontrou uma nova dimensão espiritual. Francisco José de Goya y Lucientes nasceu em Fuendetodos, Saragossa, Espanha, no dia 30 de março de 1746. Seu pai era um modesto dourador de estátuas e de livros e sua mãe era filha de uma decadente família de nobres. Com 13 anos, Goya foi entregue aos cuidados de José Luzani Martínez, um pintor de renome em Saragossa, mas o jovem preferia as ruas e as touradas ao ateliê do pintor. Em 1762, Goya foi para Madrid quando tentou sem sucesso obter uma bolsa da Real Academia de Belas Artes de São Francisco. Em 1766 faz nova tentativa, mas só recebeu um voto de Francisco Bail. Frustrado, tentou ganhar a vida lutando com os touros na Arena de Madrid. Carreira artística. Em 1770, Francisco de Goya viajou para a Itália em busca de trabalho. No ano seguinte, inscreveu-se em um concurso da Academia de Belas Artes de Parma. O júri o destacou por suas boas qualidades técnicas e principalmente pelo calor da expressão, e Goya recebeu menção honrosa dos examinadores. A menção honrosa de uma academia italiana foi o bastante para que surgissem encomendas. A primeira foi pintar afrescos nas paredes da igreja de Nossa Senhora do Pilar em Saragossa. A segunda foi decorar as paredes do convento Aula Dei em Aragão. A terceira foi pintar imagens de santos na igreja de Ramolinhos. Em 1773, Goya viajou para Madrid. Casou-se com a irmã do pintor Francisco Bail e com ela teve um filho, Francisco Javier Pedro. Em 1774, através de Bail, conseguiu se aproximar do pintor do rei, Antônio Rafael Gómez. Em 1776 recebeu a encomenda para realizar uma série de cartões que serviriam de modelo para a tapeçaria que a Manufatura Real de Santa Bárbara, em Madrid, executaria para o Príncipe das Astúrias. Entre eles, o guarda-sol, a Feira de Madrid e Inverno. Os cartões estão no Museu do Prado e as tapeçarias no Palácio Ascurião. Em 1780, Francisco de Goya apresentou o quadro Cristo na Cruz para a Real Academia de Belas Artes de Madrid. Desta vez, por unanimidade foi eleito membro da instituição. Nomeado pintor da corte, retratou os nobres, o rei e sua família, os embaixadores e ministros. São dessa época, o retrato da duquesa de Osuna e o próprio rei, Carlos III em trajes de caça. Em 1789, Carlos IV assumiu o trono, e Goya foi nomeado pintor da Câmara do Rei. Trabalhou como retratista não só da família real, mas também da aristocracia madrilena. É dessa época a família real, acervo do Museu do Prado, Madrid. Goya pintou seu retrato, escondido no fundo da tela. Em 1792, Francisco de Goya contraiu uma doença infecciosa, recuperou-se, mas perdeu a audição. Em 1794 pintou seu autorretrato. Nesse período está triste e envelhecido. Em 1793 iniciou uma série de obras, entre elas, Touradas, Procissão dos Flagelados, Tribunal da Inquisição e o Manicômio. Em 1796 foi a Sanlúcar, terra da viúva do Duque de Alva e retratou a tela Marra desnuda, 1800. Diante da pressão da sociedade ofendida, Goya refez o quadro com o mesmo modelo, vestindo-a, criando a Marra vestida, 1805. Em 1798, Goya decorou a cúpula da igreja de San Antônio de la Florida retratando a vida de Santo Antônio de Pádua. Em 1808, a Espanha foi invadida pelas tropas de Napoleão. Carlos IV abdicou em favor do príncipe, que entrou para a história como Fernando VII. Goya continuou no cargo, mas frequentava pouco a corte. Inconformado com a ocupação da Espanha, retratou o horror da guerra em O Colosso, 1809. Em 1812, Goya ficou viúvo. Em 1814, Fernando VII restaurou o Tribunal da Inquisição e submeteu Goya a um interrogatório sobre a tela Marra desnuda. Nessa época, Goya pintou quadros históricos,
como 2 de maio e 3 de maio, restaurando episódios da guerra. Em 1819, Goya se refugiou na Quinta del Sodré. O absolutismo monárquico afastou da corte os amigos liberais de Goya. Em 1820, aos 74 anos, Goya começou a pintar, no muro de sua quinta, imagens sombrias e demoníacas chamadas pinturas negras, entre elas, Sábado das Bruxas, 1820, e Saturno devorando seu filho, 1823, que prenunciavam seu estado de espírito. Acusado de liberalismo e ameaçado de ser preso, Goya fugiu para a França, em 1824. Foi para Bordeaux e depois para Paris. Nessa época redescobre a beleza do ser humano e pinta a Leiteira de Bordeaux, 1827, os touros de Bordeaux, entre outras. Francisco de Goya faleceu em Bordeaux, França, no dia 16 de abril de 1828. Só em 1899 a Espanha consentiu receber seus restos mortais. Está sepultado na Capela de San Antonio de la Florida, em Madrid. Curiosidade: embora a Espanha possua o maior número de obras de Goya, o Museu de Arte de São Paulo possui 4 retratos do artista: o cardeal Dom Luís Maria de Bourbon, 1783, a Condessa de Casa Flores, 1795, Fernando VII, 1808, e João Antônio Llorente, 1813.